Agora, direto de Montevidéu, informações do repórter Vinícius Bueno. Rádio Bandeirantes na decisão da Libertadores da América 2021. Libertadores da América é na Rádio Bandeirantes, estádio Centenário de Montevidéu, é pra lá que nós vamos agora. Cadê o Vinícius Bueno? Eu quero ver a imagem do estádio, porque o gramado tá belinho, olha lá. Tá no estádio Centenário aí, Vinícius, tudo bem? Tá nas imediações, conta pra gente como é que tá a temperatura, o clima em Montevidéu pra esse jogão. Palmeiras e Flamengo, amanhã, final da Libertadores, transmissão do Ulisses Costa, aqui na Rádio Bandeirantes. Bom dia, Vini. Tudo bem, Pedro Campos? Muito bom dia para você, para o Cláudio Humberto, para Thaís Freitas e, claro, para todos os ouvintes aqui do Jornal Bandeirante. Gente, eu já peço de antemão perdão pelo trocadilho, tá? Para dizer que eu estou com o Centenário aqui no cenário. Não podemos entrar dentro do estádio, que será palco dessa decisão de amanhã, mas fiz questão de vir aqui até este belíssimo e emblemático estádio, certamente o mais emblemático do Uruguai, que inclusive sediou a Copa do Mundo de 1930, a gente falou bastante no programa de ontem, e há um detalhe interessante, eu particularmente não trabalhei aqui ainda, estou muito curioso para saber como é estar lá dentro e como são as dependências desse estádio, que é muito antigo, mas que passou por uma reforma. E a gente sabe que reformar algo que é histórico é algo muito emblemático, é algo muito difícil de ser feito, porque você não sabe o que pode ser modificado, o que tem de ser mantido. E foram 5 meses de uma reforma muito intensa aqui, inclusive com a participação da população. Os uruguaios puderam votar e decidir o que deveria ser mantido. Então, pelo menos a arquibancada de concreto, ela foi mantida em alguns setores do estádio. Ele é muito emblemático, volto a dizer, já sediou uma final de Copa do Mundo em 1930 e agora sediando também a final da Libertadores da América. Os atletas de Palmeiras e Flamengo vão pisar hoje à tarde aqui pela primeira vez. E com um destaque importante, a gente sempre tem de bater nessa tecla, principalmente para explicar e reforçar para aqueles que não gostam tanto de futebol, não estão tão acostumados com os protocolos do futebol. Hoje, nada de bater bola por aqui. Os jogadores das duas equipes finalistas, eles não vão poder fazer nenhum treino com bola. Tanto é que eles nem podem calçar chuteiras para vir aqui no gramado, nem ficar trocando passes. Eles farão um reconhecimento do gramado, que tem de ser feito inclusive com um tênis de corrida, ou seja, eles vêm aqui única e exclusivamente para andar pelo campo, para ver como é e já sentir esse clima para o jogo de amanhã. O protocolo, além do reconhecimento do gramado, envolve também as coletivas dos 2 técnicos e dos 2 capitães. Ou seja, o que dava para ser treinado, Pedro, Thaís, Cláudio, ouvintes, já foi treinado, já foi trabalhado. Hoje mesmo, só reconhecimento do gramado por aqui. Olha a saia justa que eu vou colocar o Vinícius Bueno. Vini, você já rodou bastante por Montevidéu, chegou aí na terça-feira. Tem mais palmeirense ou mais flamenguista? Essa é fácil e eu falo sem medo de errar. Muito mais flamenguista. Aliás, ontem eu presenciei uma confusão, ou pelo menos um princípio de confusão, viu, Thaís? No mercado do Porto, numa entrada ao vivo, que nós demos a sorte de pegar todo esse clima durante o Bandeirantes Acontece, com Ronald Gimenez, com Cláudio Zaidan. No momento que a gente começou a fazer a entrada ao vivo, a nação rubro-negra que estava presente ali já tomou conta do cenário, né, e já tomou conta da entrada ao vivo. Eu inclusive saí de frente das câmeras aqui, fiquei no bastidor só fazendo aquela narração em off e deixei a massa ali curtindo na frente da câmera. Ali foi uma primeira manifestação de cara de final, de cara de decisão. A Rádio Bandeirantes está aqui desde terça-feira à noite e eu até disse isso com vocês, dividi. Nos primeiros 2 dias não parecia nem que haveria uma final por aqui. E um outro detalhe que me chamou a atenção, ontem sim, tá? Ontem foi o primeiro dia já com cara de final, com cara de decisão, com brasileiros andando por aqui fazendo uma festa enorme. Mas sabe um ponto que me chamou a atenção? Até uma pena, o jornal tá na minha mochila a poucos metros daqui. Mas eu comprei o jornal ontem do El País. E na seção de esporte do El País, que é o principal jornal aqui do Uruguai, a seção de esportes, lá, a Ovación, não tinha uma única linha relacionada à final da Libertadores da América. Eu sinceramente não entendi o motivo, né? Até passei essa informação ontem para o Cláudio Zaidan, no início da jornada esportiva de Corinthians e Ceará. Inveja, rapaz. Pois é, Cláudio Humberto, você que é especialista no assunto, me ajuda. Não tem valor notícia numa cidade notícia, sediar claro, a final da Libertadores da América? Quanto que movimenta a economia da cidade? É inadmissível que não tenha uma única linha citando um evento tão importante como esse, Cláudio.
Não, ainda mais o Uruguai agora batendo ali na trave da Copa do Mundo, né? Eles não devem estar muito felizes com o futebol não, né, Cláudio? Não, mas eles têm uma bronca do Brasil, do futebol brasileiro, que é histórica. Bronca mesmo, raiva, né? Eles têm raiva. Isso aí é uma tentativa de fazer de conta que não está vendo uma coisa que é da mais absoluta importância para o futebol do continente, que é a final. Aliás, eles deveriam estar, né, Vinícius Bueno, muito honrados com o fato de estarem sediando a final da Libertadores, né? E não só honrados, mas também preocupados com o que pode ocorrer no sentido de deslocamento. Ontem nós trouxemos a informação no Bora Brasil, aqui da Rádio Bandeirantes, que houve uma reunião importantíssima envolvendo o chefe da segurança da Conmebol, os chefes dos dois clubes, os chefes das seguranças dos dois clubes, e também um representante, além das autoridades locais aqui, de prefeitura, de polícia, um representante do Ministério do Interior do Uruguai. Essa reunião foi para tratar exatamente o aspecto da segurança, porque a gente está falando há muito tempo, há semanas aqui na Rádio Bandeirantes, olha, é possível que palmeirenses e flamenguistas se encontrem no meio do caminho. Deslocamento do Brasil para o Uruguai, para quem vai de carro, em algum momento você vai acabar se encontrando. E essa é uma preocupação também, além de você ficar honrado por sediar um evento como esse, é notícia, gera preocupação. Como a polícia vai trabalhar, como se precaver. Pelo que eu apurei nessa reunião de ontem, o que ficou definido é que os ônibus que saíram do Brasil com as organizadas na quarta-feira à noite, esses ônibus eles chegariam por rotas diferentes aqui na fronteira. Então quem saiu de São Paulo fez uma rota, pegou uma estrada específica. Quem saiu do Rio de Janeiro fez uma outra estrada, com horários distintos também. E na chegada aqui ao Uruguai, na fronteira, cada um entrando por uma parte diferente. Ou seja, eu sinceramente volto a dizer, não entendi o porquê dessa não importância dada pelo El País nessa edição de ontem. Agora, Vinícius, qual é a impressão que você tem do estádio, né? Porque assim, fica todo mundo dizendo, isso aqui é um estádio histórico, mas eu tenho a impressão que ele ainda está nos anos 1950. É isso mesmo? Não, mas ele passou por uma reforma aí, né? Eu acompanhei a final, Cláudio, semana passada da Sul-Americana. O gramado, pelo menos, pelo que a gente acompanhou pela televisão, tava um tapete, né, Vinícius? O gramado é mole, né? Eu quero saber da estrutura, né? Eu fiz uma visita guiada ao Estádio Centenário há 2 anos, um pouquinho antes ali do começo da pandemia, janeiro de 2020. Tava caindo aos pedaços. Vamos ver se essa reforma conseguiu ajeitar, né? Eu concordo com o Cláudio, tá? Ainda que eu concorde com o Pedro que o gramado estava impecável para a final da Sul-Americana, você tratar um gramado é relativamente fácil, né? Você se ficar ali com alguns dias trabalhando, colocando uma luz mais intensa, cuidando, né, de regar dia sim, dia não, você consegue dar uma tapeada e enganar bem e colocar o gramado em condições, ou nas condições que uma final desse porte merece. A minha grande dúvida, e aí eu não consigo nem responder porque eu também estou nessa curiosidade, é como é a parte estrutural, porque, volto a dizer, foram 5 meses de reforma aqui nesse que é o estádio mais emblemático do país, mas o quanto de evolução houve? Eu acredito que esse estado que o Estádio Centenário estava há 2 anos, nessa visita da Thaís, eu imagino um cenário diferente. Não estou imaginando um Santiago Bernabéu que está passando por uma reforma na casa de bilhões de euros. Eu não estou imaginando nada de outro mundo, mas pelo menos um avanço nas questões estruturais, isso certamente houve. Então eu estou curioso também, não sei te dizer, a gente não pôde entrar aqui ainda, a gente só tem acesso a essa área externa aqui do entorno do estádio, mas imagino que essa reforma de 5 meses tenha colocado o palco da decisão em melhores condições. Quantos torcedores vão ter lá amanhã, Vinícius? Olha, essa é uma boa pergunta também, porque os ingressos para flamenguistas eles já estão esgotados. Para os palmeirenses ainda restam alguns. Então a gente deve ter pelo menos 30, 40 mil torcedores por aqui. Expectativa de casa cheia, sem a presença de Jair Messias Bolsonaro. Eu falei há pouco com uma pessoa influente aqui na cidade do Uruguai. E a informação que me foi passada é que não há um protocolo de segurança previsto para a presença do presidente da República, até em função da questão da vacinação. O Bolsonaro, que é declaradamente palmeirense, ou pelo menos se declara palmeirense, ele esteve na última final da Libertadores, no dia 30 de janeiro de 2021, ainda nesse ano no Maracanã. E lá ele esteve presente também porque era um outro cenário de pandemia, sem ainda o avanço da vacinação, isso nem era exigido naquele momento, né? E agora sim, agora há uma exigência
pela vacinação de 2 doses ou de uma dose única, dependendo do laboratório, e isso evidentemente acaba impactando e impedindo a presença do presidente da República por aqui. Volto a dizer, o governo local aqui de Montevidéu não trabalha com esquema de segurança especial, justamente porque não há essa perspectiva, essa esperança de que Bolsonaro esteja por aqui amanhã. A Thaís falou que foi pra lá quando? Fui em janeiro de 2020. 2020, então você foi Isso. depois. Eu fui lá em 2016, até mandei pro Daniel aí a minha foto lá, ó como é que tava o estádio lá, deterioradão lá. Ah, de férias olha aí. lá em Montevidéu, Cláudio. Estiloso, hein? Com um chapéu bonito. Todo Chapéuzinho, chapéu. Pedro. É, nóis. Mas olha, eu vi ontem imagens ao vivo aéreas do estádio. Tá assim, viu? Tá Será, exatamente. Cláudio? Tá a vou mesma reparar nas coisa. arquibancadas. O que me chamou Pô, os caras não atenção botam é o nem uma gramado, viu, coberturazinha sábado ali. passado. Não botam nem uma coberturazinha ali para proteger o espectador de sol e chuva. Que horror. Eu tenho a impressão que o Brasil, não há nenhum estádio no Brasil que seja tão feio, tão velho, tão maltratado quanto esse aí, ainda que tenha Cláudio, passado por reforma. Eu me lembro muito, pelo menos nessa vista aérea aqui do Estádio Centenário, o estádio do Serra Dourada, por exemplo, em Goiânia. Acho que são estruturas muito próximas, muito parecidas. O estádio do Serra Dourada, que também está longe de ser uma referência no Brasil, né, no aspecto de arquitetura, de cuidado com o torcedor, porque também não há essa cobertura na arquibancada, mas eu acho que são estruturas próximas, parecidas, volto a dizer, todo o lado de fora, e também muito curioso para saber como está a situação lá dentro. Bem, o Vinícius Bueno vai ter tempo de sobra para contar para o ouvinte da Rádio Bandeirantes sobre o Estádio Centenário, sobre a grande final de amanhã. Amanhã, atenção ouvinte da Rádio Bandeirantes, 10 da manhã, a gente abre a nossa cobertura especial com o José Luiz da Atena fazendo esquenta para esse jogaço de bola. Depois vem o Ricardo Capriotti, a partir das 4 da tarde, abrimos a nossa transmissão direto do Estádio Centenário com Ulisses Costa, Vinícius Bueno, nos comentários Edmundo e Cláudio Zaidan. Vai ser um showzaço. Bom trabalho para vocês, Vini. Valeu, Thaís. Beijo para vocês. Ótimo programa a todos.